tivessem que enfrentar esse monstro. Claro, esse esqueleto era Ken. Ele o deixou lá por precaução. Mas graças a ele, ele conseguiu informações úteis. A pulseira de Van Gogh. Ele nunca tinha ouvido falar de tal item antes. Mas se a guilda chinesa for uma das 5, as guildas mais fortes, eles enviaram seu cão de caça para cá. Ken rompeu a ligação com o esqueleto. Percebeu que a pulseira de Van Gogh não era um simples objeto. Agora Ken decidiu definitivamente que deve encontrar a pulseira de Van Gogh. Locke disse com desagrado que demoraram mais do que esperavam e perguntou se eles eram os únicos lutando. Ken disse que seu palpite estava correto, já que mais da metade delas são hienas que só querem o tesouro dos mortos. Locke ficou com raiva e disse que estava feliz por muitos jogadores terem se reunido, mas aparentemente eles teriam que limpar a masmorra novamente. Ken deixou Locke feliz, porque assim que eles passassem para o segundo nível, eles teriam algum tempo para descansar. Locke ficou felizmente surpreso com isso e perguntou o que aconteceu com ele. Assim que entraram no segundo nível da masmorra de todos os jogadores, um vento forte atingiu. Um jogador ficou com raiva porque estava muito mais frio aqui do que ele pensava. Outros também ficaram bravos com o frio. O cara disse que seu corpo estava virando pedra com essa geada e se perguntou como eles iriam lutar nesse estado. Os chineses também estão congelados. A temperatura está baixa, mas os arrepios claramente não são só por causa disso. E também pelo rastro de medo deixado pelos monstros. Os dentes do pobre Locke batiam de frio, e ele disse que não havia monstros por perto. Não poderia ser que um monstro usando tanto medo estivesse no segundo nível. É ruim. Até Ken disse que poderia ser mais difícil do que ele pensava. O corpo de uma criatura viva congela quando exposto ao medo de monstros. Não dura para sempre, mas numa luta de vida ou morte, um segundo de atraso significa morte. Não é um dragão, já que eles estão em uma masmorra de 2 níveis, mas se eles forem excluídos, então não sobrarão muitos monstros que usem o medo tão forte quanto deveria ser para que a emanação fosse sentida daquela distância. O homem gritou que sua guilda inspecionaria as áreas vizinhas. Outros também começaram a gritar que iriam explorar a área, como as pessoas podem ser gananciosas. Locke ficou bravo e disse que isso é o que eles chamam de caça ao tesouro, perguntando: "Tenho certeza, Ken, se ele quer intervir, porque assim a força de combate não será dispersada." Ken disse que de qualquer maneira, essas pessoas não servem para lutar. Seria melhor bolar um plano sem levar em conta a existência delas. Locke concordou com ele, e Ken disse que eles deveriam seguir em frente também. A seleção chinesa revistou todos os cadáveres dos jogadores, mas não encontrou nada. Então seu líder disse que eles deveriam seguir em frente. Outro jogador os viu e pensou que já estavam à frente deles e que deveriam se apressar. Ele ordenou que seus homens revistassem cada jogador e encontraram os itens que aqueles caras haviam deixado para trás. O homem pensou por que eles deixaram esses itens intocados, então percebeu que eles estavam procurando por outra coisa. Ele ordenou que seu povo deixasse tudo por enquanto, outros podem ser mais rápidos que eles, e disse-lhes para seguirem em frente. Eles não podiam permitir que tirassem todas as coisas mais valiosas. E agora vemos Locke, que olhou para Ken com desagrado. Locke pensou que recentemente estava falando sobre hienas, e agora está verificando quais. Os olhos de Anubis se fecham. Ken pensou que finalmente havia encontrado um membro da guilda Kanlun. Seus aliados sobreviventes morreram no lado oeste. Ken chamou Locke até ele, e eles continuaram a procurar pelos jogadores da guilda chinesa. Ele encontrou outro, e Locke se perguntou o que diabos ele estava fazendo, e o que queria alcançar. Ken ativou seu olho de Anubis novamente e começou a olhar para seu passado. Gritos foram ouvidos. O que esse monstro está fazendo em uma masmorra de 2 níveis? Isso não deveria acontecer. E um deles foi agarrado pelo monstro. O monstro apertou o cara e a pulseira de Van Gogh caiu em um de seus chifres. Seus últimos pensamentos são que ele deve preservar o tesouro da guilda, a pulseira de Van Gogh. Os olhos de Anubis se fecharam e Ken descobriu todas as informações. O esqueleto daquele cara não tinha braço. Locke gritou que por mais legal que fosse o assunto, não há necessidade de tratar o morto com tanta grosseria. Ele tolerou isso por algum tempo. Mas sem terminar de falar, Ken ligou para ele. Então Locke ficou bravo e começou a gritar que tinha feito algo errado e que não teria feito tal coisa. Ken sorriu e o chamou de cara legal, diferentemente de Ken que ele é. Locke não esperava tais palavras. Então ele simplesmente congelou no lugar. Ken disse que antes da batalha começar, ele explicou o plano deles ao enterrar aquele cara. Ainda havia esperança para ele. Ele então convocou um lobo dente de serra na forma de um guerreiro esquelético. Locke ficou impressionado. Ele veio e gentilmente pediu para montá-lo. E Ken surpreendentemente deu sinal verde imediatamente. Locke imediatamente subiu no esqueleto como uma criança em um cavalo de brinquedo, ficou feliz e perguntou quando teria tempo de preparar tal coisa.
Enquanto ele dizia que Ken só poderia invocar esqueletos humanoides, Ken jogou-lhe uma lança. Locke disse incerto se seu plano era colocá-lo neste lobo ossudo e forçá-lo a atacar o monstro principal com esta lança. Ken apenas sorriu e disse que aprendeu a entender sem sua explicação. Ainda não havia esperança para esse cara. A guilda chinesa encontrou o túmulo de um jogador caído. Um deles disse que não parecia que alguém da guilda fez isso e perguntou se seria melhor desenterrar, só para garantir. Mas o cara disse que não adiantava cavar e perder tempo com isso se não fosse o irmão deles. Depois disso, todos partiram ao mesmo tempo, sem saber que aquele era justamente o túmulo de seu irmão, que até o fim tentou cumprir seu dever para com a guilda. E nossos rapazes já iam conhecer o monstro. Locke perguntou que não seria fácil, não seria tão fácil furar sua pele grossa com uma arma. Mas Ken disse que estava mais preocupado por já ter virado um caçador. Locke não entendeu. E Ken começou a explicar a ele que se a masmorra não for concluída, os monstros mortos renascem novamente no mesmo número. Mas os monstros sobreviventes tornam-se mais inteligentes e mais fortes devido à experiência de conhecer os jogadores, assim como o próprio Ken. Monstros que passaram por batalhas não são tão comuns, mas há exceções. Enquanto a masmorra permanece indefesa, o monstro-chefe ganha experiência de combate sempre que o jogador falha em completar a tarefa. Em algum momento ele deve ter notado que os jogadores frequentemente se reuniam em torno de camaradas caídos e, aparentemente, começaram a usá-los como isca, já que esse monstro sobreviveu 23 vezes. Locke perguntou surpreso se Ken tinha certeza de que o chefe estava aqui, um ogro que inspirava tanto medo, e como ele poderia ter certeza do que não tinha visto. Ken disse que até aquele momento eles estavam coletando informações. Locke suspirou de alívio, pois achava que Ken estava se comportando como aqueles cães de caça. Mas então Locke pensou que não entendia nada mesmo depois de olhar para eles. Vemos um jogador feliz com a pilha de cadáveres ao lado dele. Eles se alegraram como loucos com os cadáveres das pessoas, e como hienas correram até os cadáveres. Seu líder entendeu que algo estava claramente errado aqui, os cadáveres raramente ficam próximos uns dos outros. Se outros sabujos os tivessem reunido nas proximidades, eles também teriam levado os objetos. E também tinha esse rastro de sangue, de formato estranho. Parecia que os corpos tinham sido arrastados de algum lugar. Quando percebeu, ele começou a gritar para seus subordinados que aquilo era uma armadilha. Um deles não o entendeu, mas antes que pudesse terminar de falar, seu corpo foi envolvido por um medo desconhecido. Seu corpo parou de se mover e ele congelou no lugar. O cara teve azar. Infelizmente, o monstro conseguiu matar seus parceiros e seus corpos caíram no chão. Assim que ele se virou, viu um enorme orc já balançando para ele. Ele ainda estava com a pulseira. Seu líder conseguiu subir e, saltando, desferiu um golpe neste ogro com sua espada. Mas quando ele pousou, ele viu que sua espada simplesmente quebrou com o golpe. Ele pensou em como uma lâmina de classe única poderia quebrar tão facilmente. Mas agora seu corpo também estava cheio de medo, e ele perdeu a capacidade de se mover. Ken e Locke já estavam correndo em direção a esse monstro, enquanto os gritos daquele homem ainda eram ouvidos na área. O monstro matou esse homem também. Ken olhou para ele e, virando-se para Locke, disse-lhe para agir de acordo com o plano. Não quer dizer que Locke goste do plano de Ken, afinal ele sempre o USA como isca. E ainda assim, como um camarada fiel, ele correu em seu cavalo morto direto para o monstro. O terrível monstro o viu e ativou sua habilidade, e todo o lugar foi envolvido nesta maldição. Locke não teve escolha a não ser entrar nessa fumaça. Seu corpo estava envolto em um medo desconhecido. O anel de Lancelot o libertou desse medo. Locke ficou feliz porque o anel não era inútil. O tremor desagradável simplesmente desapareceu. Mas então ele percebeu algo. Seu amigo esquelético parou de ouvi-lo. E agora Locke está extremamente próximo desse monstro. No momento em que o monstro desferiu o primeiro golpe, o guerreiro esqueleto correu bruscamente na outra direção. A expressão no rosto de Locke era simplesmente impagável. Ken garantiu a Locke que tudo estava indo conforme o planejado. Locke ficou surpreso. Começou a gritar que o estava controlando todo esse tempo. Era arriscado, mas ele não teve tempo de terminar. Ele disse a Locke para segurar firme e continuar correndo. Acho que Locke envelhecerá mais cedo depois de tais aventuras. Eles pularam sobre esse monstro enorme e Locke empalou o ogro. Locke ficou surpreso com isso, pois pensou que era uma simples lança, mas foi capaz de perfurar sua pele. A capacidade de recuperação do ogro foi bastante reduzida, e Locke disse que, embora muitos equipamentos fossem bons, ainda levaria um pouco de tempo. Locke perguntou quando os guerreiros esqueletos apareceriam, mas Ken disse-lhe para desferir mais 10 golpes penetrantes. Ele cuidará do resto sozinho, disse Ken com um sorriso. Ok, aparentemente ele não estava brincando. Atrás de Ken havia todo um exército de guerreiros esqueletos armados com armas. Ele usava a habilidade de arma sangrenta.
a habilidade de criar armas usando o sangue de um lançador. Neste momento, a guilda chinesa sentiu medo, e o líder pensou que se um medo tão forte se espalhasse, então o ataque ao monstro Shimo que tivesse